Obrigada, viu? Agradeço, viu? Então, boa noite a todos. Que bom nós estarmos juntos mais uma vez, né? Pedindo que Jesus nos ampare, nos envolva nesse instante, para que a gente possa sair daqui bem melhores de quando nós chegamos. Então, hoje nós vamos falar do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, amai os vossos inimigos. Como o Edson falou, não é tão fácil assim, né? Porque amar aqueles que nos querem bem, aqueles que a gente gosta, é tão fácil, né? É uma troca de carinho, mas amar aqueles que a gente sabe que não vai muito com a nossa cara, que a gente tem às vezes algumas, né, diferenças, é muito difícil. Então Jesus vem nos dizer, né? Já foi-lhes dito, amarás aqueles que vos amam e odiarás aqueles que são seus inimigos. Quem disse isso? Foi lá nos 10 mandamentos, né? na lei mosaica, né? Na época de Moisés, que foi dito isso. Naquela lei de Pagão, olho por olho, dente por dente. Então você fez, toma cá, tá lá, e era assim. Mas com a chegada de Jesus, que veio falar e exemplificar o amor, ele veio nos dizer: ame o seu inimigo, faça o bem àquele que lhe quer mal, ore por aqueles que te perseguem, por aqueles que te caluniam, porque eles, assim como você, são filhos de Deus. Então, quando Jesus vem dizer isso para nós lembramos de que o amor ao próximo é a verdadeira caridade. Amar ao inimigo, nossa, é plena caridade, é muito mais. Aquele que consegue já entendeu os ensinamentos de Jesus. Então é importante que a gente possa entender estes ensinamentos e colocar em prática. Então a gente precisa entender um pouquinho, fala tanto de inimigo. O inimigo, o adversário, o desafeto, né? É aquele que pensa de forma contrária de todos nós. É aquele que está na oposição, aquele que faz o mal. Hoje a gente enxerga o inimigo, o adversário, como aquele vizinho que joga o lixinho na nossa calçada, que a gente reclama, que a gente vai falar. É aquele que liga o aparelho de som no último volume, né? Aquelas altas horas incomodando. É aquela pessoa que grita o tempo todo e nos traz transtornos. E por aí vai. Basta a gente olhar lá no trânsito, né? Como é que está essa história toda no trânsito? Ninguém leva desaforo, né? Ultrapassou, buzinou um pouquinho a mais. Nossa, as pessoas já se agridem, perseguem, atiram contra a própria vida do irmão. A gente viu recentemente aí um senhor que atravessava uma rua com um netinho e o carro veio com toda a velocidade, ele tocou no carro do homem e esse homem então se enfureceu e deu, como se fala, né, uma voadora nele, no peito, e ele veio a desencarnar naquele momento. A que ponto chegamos da prática da violência, da falta de amor para com nossos irmãos, nesse instante que estamos vivendo, a gente fala século XXI, né? Transição planetária, deixando de ser expiação e provas para ir para um mundo de regeneração onde vai predominar o bem, e as pessoas estão ainda assim, vivendo lá como se estivesse no planeta primitivo, porque nós ainda temos muitas atitudes primitivas, infelizmente. Agora a gente precisa voltar para o ensinamento de Jesus quando ele fala amai os vossos inimigos. Ele não quer dizer, faça para o seu inimigo o que você faz para o seu amigo. Porque quando chega alguém que a gente ama, um familiar, um amigo, aquele que você quer ver, seu coração está alegre, está feliz, você quer beijar, abraçar, dar as mãos, né? Troca de presentes. Ele sabe que como um inimigo, um adversário, não é assim que funciona, não é? Ele sabe que você vai ter o coração pulsando diferente. Dá dor de barriga, dá suador, dá dor de cabeça, você quer sair correndo, você disfarça. Então, como ter com uma pessoa adversária um comportamento de abraço? Vamos lá comer uma
mal para ele. Como disse aqui Jesus, ore por aqueles que te fazem o mal. Faça o bem por eles, por aqueles que te caluniam, por aqueles que te perseguem. É assim que nós devemos agir. Infelizmente a gente vai falar assim, mas eu não sou Jesus, né? Eu não sou Chico Xavier, eu não sou Madre Teresa de Calcutá. Nós não somos, mas nós temos esses exemplos, essas lições para seguir, para buscar a nossa mudança interior, tão necessária nesses momentos que nós estamos vivendo, né? E no estágio evolutivo que nós estamos hoje, que a Terra está de expiação e provas, nós vamos encontrar muitos desafios. Sabe aquele dia que você vai no supermercado, está totalmente cheio, e aí você procura no estacionamento um local para estacionar o seu carro, e aí você vê uma pessoa que está acabando, né, de colocar as compras, então você já se posiciona, liga lá o pisca-alerta, esperando. Aí quando a pessoa está sendo, já vem outro que faz um malabarismo e consegue pegar a sua vaga. Aí você fala, como amar essa criatura? Aí a gente às vezes tem vontade de quê? Já nem falar, né? A gente tem vontade, mas nós devemos lembrar do ensinamento, porque nós já estamos dentro de uma casa espírita. Quantas vezes nós ouvimos o Evangelho, lemos, estudamos? Quantas vezes muitos de nós fazemos os cursos, buscamos a nossa mudança? Então vamos pensar assim, bom, ele pegou meu lugar, não pegou? Me cabe o quê? Ter paciência e procurar um outro local. Ai, mas é fácil falar, né? É fácil falar, mas nós também temos que nos empenhar, porque compensa depois. A alegria, o estado espiritual é tudo que nós precisamos. Porque o mal-estar não é necessário para nós. Quantas vezes nós vemos assim, eu tenho uma vizinha e ela sempre me cumprimenta, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí chega um dia que essa vizinha passa por mim e não me cumprimenta. E eu vou dizer, o que aconteceu? Nossa, não me viu? Que orgulho, que isso? Também não olho mais, não cumprimento mais, não quero saber. Não é assim que a gente fala às vezes? Muitas vezes. E mal sabemos que ela foi socorrer alguém, que ela foi buscar ajuda para alguém ou para ela mesma. E será que nós somos o quê? O supra-sumo tão importante? Ninguém pode passar por mim e não me notar, hein? Tem que me ver e, como eu disse, tem que dar a bênção aqui. Não. Vamos pensar que realmente ela teve algo para socorrer, para fazer, para buscar, então não percebeu. E não falar, também não cumprimento mais, não converso, não quero saber. No dia seguinte, cumprimentar naturalmente. Oi vizinha, oi fulana, tudo bem? E pronto. Pode até ser que ela venha comentar. Olha, eu vi que você também passei com... Ou então, ontem eu precisei socorrer uma pessoa. Às vezes nós fazemos isso. E o outro também faz. E nós queremos ser perdoados, escutados, né? E por que o outro não quer? O outro quer sim. E cabe a nós, então, entendermos, nos colocarmos mais no lugar dos nossos irmãos. Porque é assim que a vida é. Sempre nos trazendo experiências para ver como é que está a nossa fé, o nosso aprendizado, a nossa paciência. E isso não acontece só com as pessoas do nosso trabalho, vizinhos, da rua, não, do trânsito. Acontece principalmente dentro da nossa casinha, do nosso lar. O compromisso com a família. Como é que nós interagimos com aquela pessoa que é mais difícil, que nós julgamos mais difícil, né? Porque de repente ele ou ela também está me julgando. Nossa, ela é difícil. Eu acho que é o outro. E aí eu quero que o outro me entenda, que tenha paciência comigo, que me perdoe. Então faça para o outro aquilo que você gostaria que fosse feito para você também. Tem uma história de Chico Xavier que conta que ele estava trabalhando na fazenda Modelo e uma mulher em estado de muita perturbação foi lá na fazenda querendo falar com ele. E o chefe do Chico falou assim, olha, ele não está aqui não. Não queria que atrapalhasse, né, o trabalho. E aí, vai lá na casa dele que ele está lá. A mulher saiu da fazenda Modelo e foi até a casa dele, lá no centro da cidade. Chegou lá, uma das irmãs falaram assim, ele não está aqui não, está
lá no trabalho. A mulher voltou. Olha, falando que ele está aqui. Aí o patrão falou assim, ele não está aqui não. A mulher ficou tão nervosa, saiu xingando, batendo os pés, daquele jeito. Quando chegou a noite, o trabalho da casa espírita, Chico estava lá, né, as outras pessoas, essa mulher entra lá no centro espírita e já foi logo falando. E aí, Chico Xavier, o que você está pensando? Que eu tenho tempo para ficar indo para lá e para cá te procurando? Você pensa o quê? Vai já para aquela sala, porque eu quero um passe. E ainda disse mais, né? Xingou e deu um tapa no Chico. E o Chico então foi naquela simplicidade dele, né, na humildade, e pediu, Senhor Jesus, como é que eu vou dar um passe nessa senhora? A gente tem que estar com o coração leve, limpo, cheio de amor. Senhor Jesus, me ajuda para que eu possa dar um passe nessa senhora. E ele foi falando com ela, né? Olha, senhora, me desculpa, me perdoa. Eu tenho que trabalhar muito, não dá para atender as pessoas lá, porque eu preciso ajudar a sustentar minha família. Me perdoa. E aí ele foi conversando, tentando alcançar o coração dela para que ela se acalmasse, para que tudo ficasse bem. E aí aplicou o passe na senhora, ela saiu e foi embora. Mas ele ficou pensativo, né? Poxa, eu tenho que estar bem, coração limpo, para poder aplicar um passe. E aí quando ele saiu da salinha, ele já logo perguntou para a Emmanuel, Emmanuel, você não acha que eu estou com razão de ter pensado assim? E o Emmanuel falou, sim, Chico, você está com razão, mas essa senhora está com a necessidade. É isso. Então, o Chico retribuiu o mal com o bem. Ele pediu ajuda a Jesus, ele pediu perdão para a senhora, para ele entrar numa vibração de amor e conseguir aplicar o passe. E nós, gente? Alguém vai lá, nos perturba, xinga, joga alguma coisa, aquela coisa toda, e aí hoje você vai dar o passe. Que passe que a gente vai dar nos irmãos? Como é que a gente se comportaria numa situação dessas? É para pensar, né? Vamos começar a retribuir o mal que chega na nossa vida com o bem. Nós só vamos crescer espiritualmente com isso, tenho certeza. É muito importante a gente refletir. Me lembro da história de Dona Maria Modesto Cravo, com uma médium lá de Minas Gerais, que ela era de família católica, uma família muito conhecida, rica lá, né? E ela, com o passar do tempo, começou a ter assim, percepção, sensibilidade. Ela tinha mediunidade, mas era católica, não sabia. Começou a ficar doente, passando mal. Até que depois de muito tempo, realmente, ela percebeu, né, que deveria procurar ajuda e conheceu a doutrina, começou a estudar, trabalhar e deixou então o catolicismo. É lógico que as amigas, as pessoas que envolviam ela ficaram assim muito chateadas, de cara feia, não consentiram essa mudança, achavam que ela estava desequilibrada mais ainda, né? E no dia do aniversário de Dona Maria, ela recebe um presente que uma das suas empregadas foi buscar no portão. E olha, aqui está. E estava assinado por uma amiga. Aqui está o seu presente, feliz aniversário. E ela abriu. Quando ela abriu, ela via que naquela caixa muito bonita, enfeitada com laço, havia o que, gente? Estrume, excrementos, como desejando a ela. Olha o que você aprontou na sua vida, você escolheu a coisa errada. Ela não retribuiu, não foi lá brigar, não foi lá xingar, simplesmente, né, descartou. Passaram-se meses, essa mesma pessoa fez aniversário e ela então retribuiu com um belo presente, um lindo vaso de flores que foi entregue e com um cartão dizendo: feliz aniversário, aqui estão flores com todo amor e carinho que eu plantei com o presente que você me enviou. Gente, isso é retribuir, né?
o mal com o bem. Assim é a vida. Se alguém te xinga, para que você vai bater boca de novo, entrar na mesma vibração daquela pessoa? Para que você vai jogar as coisas? O cachorro da vizinha latiu, incomodou? Tá. Olha, vizinha, eu não aguento mais esse seu cachorro, vou jogar veneno para ele. Olha a vibração, né? Seu gato anda aqui fazendo sujeira no meu muro, vou jogar veneno para ele. Nós vamos, como diz, né? Arrumar para a cabeça. Sabe aquela história? Eu não levo desaforos para casa, realmente. Mas você sabe o que você leva? Obsessões, desequilíbrios, enfermidades. Vamos pesar na balança para ver o que é melhor? A gente sabe o que é melhor. Esse negócio de eu não levo desaforo, eu não tenho papas, né, na língua. A gente tem que tomar cuidado com tudo isso. O seu cachorro latiu? Ô vizinha, o cachorrinho lá, o Bob, né? Latiu? Você que ele não está bem? Está precisando de ajuda? Ela já vai entender que ele incomodou. Então tem que saber também falar, se expressar, para poder obter ajuda e ficar as coisas melhores. Isso é importante. E não nós atirarmos coisas. A gente vê aí, gente. Quantas vezes aparece, o cachorrinho lá foi envenenado, o gatinho. Por quê? Porque a vizinha não gostava, o vizinho era incomodado, não gostava disso, não gostava. Gente, e tem pessoas que dizem, mas é só um animalzinho. O que tem? O animalzinho é um animal menor. São energias que estão evoluindo e que dependem de nós para crescer, para evoluir. Então, quando você tira a vida de um animalzinho, você está realmente transgredindo uma lei divina. Não é para fazer isso. Mas a gente pode conversar, pode ajudar, né? Isso é muito importante. Olha, tem um livrinho que se chama Bênção de Paz, de Chico Xavier, psicografia, né, de Chico Xavier, por Emmanuel. E ele fala assim, de 3 regrinhas. Emmanuel fala sobre a razão para amar os inimigos. Então, a primeira razão que ele nos diz é: os inimigos, querendo ou não, são filhos de Deus. E nós também somos. Portanto, somos todos irmãos. E devemos nos tratar como irmãos. Aí a gente abre outro parênteses, né? Para dizer assim, às vezes irmão de sangue que mora debaixo do mesmo teto não se dá bem, é complicado. Mas somos diante de Deus, irmãos. E temos que aprender a se tratar como irmãos, perdoando, aceitando, não tendo pensamentos e sentimentos de vingança, fazendo bem. Mesmo que aquela pessoa seja, ele não gosta de mim, ela não vai com a minha cara. Sabe aquela história? Meu santo não bateu com ele? Coisas assim que a gente acaba dizendo. Esquece. Isso tudo é uma questão de você buscar uma vibração melhor, orar por esse irmãozinho, por essa irmãzinha, porque com certeza as coisas vão ficar melhores. Venha na casa espírita, coloca o nome desse irmão, dessa irmã ali na vibração, mentaliza aqui, leva um livro para ele ler. A gente tem maneiras de fazer o bem. É como Jesus falou, a gente não vai abraçar, beijar, fazer aquela festa, convidar, vem para minha casa, vamos lá comer uma pizza, não vai. Mas a gente já tem que, com o entendimento de dizer, eu não desejo mal a ele, eu não tenho sentimento de vingança. Muitos vão falar dessa forma, eu não tenho inimigo, eu não tenho nada contra fulano, nem fulana não, mas Deus cuida, Deus proverá. O dia que chegar para ela, ali guarde. A gente está pondo Deus ainda no meio da nossa confusão, né? Para variar. A gente não assume culpa de nada. A gente está querendo dizer que a justiça vai caminhar ali através de Deus e esse irmão, essa irmã que fez alguma coisa de errado com a gente, vai pagar de alguma forma. Ou seja, eu estou desejando vingança, eu estou desejando mal, eu estou na mesma vibração. Vamos sair fora. Outra situação, razão para amar o inimigo, né? Que Emmanuel nos fala. O nosso adversário,
é aquele que prepara a nossa alma. Como assim? Sabe quando você tem uma terra para plantio, que vai cavando a terra, para depois jogar sementinhas, né? É isso que acontece. O nosso adversário é aquele que abre a nossa alma, nos dando oportunidade de ir ou para cá ou para lá. Como assim? Ou perdoa ou faz o mesmo. É aquele que faz a gente ter paciência, ter calma, equilíbrio. É aquele que faz a gente ter atitudes no bem, mas eu posso também fracassar e não ter atitudes no bem. Então, quando alguém às vezes me xinga, me agride com pensamento, ou fala coisas ruins, né? Eu posso ou falar, falou uma, eu falo duas, eu falo quatro, ou eu posso me calar e levar o pensamento. É como a gente sempre dá um exemplo aqui do trânsito. A pessoa me fecha e eu falo assim para ela, vai com Deus. Deveria ser assim, a oportunidade de eu abrir a minha alma. Mas muitas vezes a gente não fala, vai com Deus, né? Mas deveríamos refletir. Olha quanta coisa a gente vai aprendendo, né? Com Emmanuel. E ele também fala assim, que quando nós retribuímos o bem para o nosso adversário, com o bem, o nosso adversário, nós ajustamos o nosso corpo físico. As neuroses cessam, o sistema circulatório se acalma, a gastrite, a úlcera, né? Nem chega perto, as ites, né? Rinite, sinusite, itite, otite, não chegam. Então, olha como é sábio, como é inteligente da nossa parte fazer o bem para aquele que nos quer mal, orar por aquele que nos persegue, por aqueles que nos caluniam. É ser inteligente, é ter saúde, é a busca da mudança interior. E ele então fala, orando em benefício dos nossos adversários, nós vamos ser muito felizes. Então são regrinhas curtas, pequenininhas, mas que nos trazem satisfação e alegria de viver. É assim que a gente tem que começar a encarar aquele que passa na rua e nos olha feio, aquele que atira alguma coisa no nosso quintal. Olha, deve estar com um desequilíbrio, coitado, Deus cuida dele, deixa para lá, jogou o lixo tudo aqui na minha calçada, eu vou recolher, pronto, acabou, e não se fala mais nisso. Então, porque uma pessoa, quando ela não está bem, ela vai fazer isso mesmo, gente. Ela vai sair totalmente da lei de Deus. Então, ela vai me agredir com palavras, vai se jogar, vai jogar coisas, vai falar coisas que vai nos ofender. E às vezes não é nem conosco, né? É com ela mesma. Importante a gente pensar em tudo isso, né? Aí a gente vai vendo que muitas pessoas também, elas dizem assim, que não possuem inimigos. Não, eu não tenho, eu sou de boa, eu sou da paz. Mas às vezes elas comentam assim, mas eu tenho tanta mágoa, tanto ressentimento no meu coração. Quando meu pai não falou aquilo que eu pensei que ia falar, quando minha mãe não fez aquilo, quando certa pessoa não me ajudou no momento que eu precisava. Ou seja, se eu tenho mágoa, ressentimento, desilusões, é porque eu tenho lá um adversário. É porque eu ainda tenho o motivo do mal no meu coração. Então vamos refletir mais uma vez com tudo isso, né? Importante. Aí a gente cai nesse mesmo capítulo do Evangelho, capítulo 12, no item 5, que fala sobre os inimigos desencarnados. Como se não bastasse os encarnados, nós vamos encontrar os desencarnados, gente, né? Então, os desencarnados são aqueles que não possuem mais o corpo físico. São aqueles que já passaram para o lado de lá. E que às vezes ainda cultivam o ódio, o rancor, a vontade de se vingar. E eles nos atacam de que forma? Através das obsessões, subjugações, dessas influências que nos tiram o sossego. Que às vezes você vai no médico, você vai ali e faz exame, não é. E aí, como a gente fala, depois que eu fiz tudo, até na casa espírita eu estou indo agora. Olha só. Né? Fui buscar
não é mesmo? Então é muito importante a gente pensar nisso e lembrar de quando Jesus deixou um outro ensinamento para nós: reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho. Por quê? Para que a gente não caia nessas situações de obsessões, de perseguições espirituais. Eu vou ler super rapidinho, gente. Jesus disse: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade, que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último cêntimo. E o que será que Jesus queria nos dizer? Reconcilia-te, ou seja, estabeleça a paz, busca amizade, deixa para lá, gente, coisas tão pequenininhas às vezes, né? Que nós vamos somando numa reencarnação e prejudica muito a nossa existência. Então, reconciliar busca a paz. Seja você um instrumento de paz. E quando ele fala o mais rápido possível, ele quer dizer agora, nesse instante já. Porque se amanhã essa pessoa que você teve, vamos dizer assim, um certo milindre, um desafio, um desgaste, ela desencarnar. E aí? Não tem como você estar ali pedindo perdão, consertando. E lembrando que Jesus falou, gente, é não desejar o mal, é olhar, é conversar, é orar. Muitas vezes essa pessoa partiu. E aí? Como é que fica a história? E quando ele fala, reconcilia o mais depressa possível, agora, com o seu adversário, com aquele que você sabe que não lhe quer bem, ou que você teve um desafio, estás com ele a caminho, ou seja, você está na mesma reencarnação, você sabe onde ele mora, onde encontrar ele, o que precisa ser feito? Não perca tempo, porque quando ele for lá para o plano espiritual, a gente não sabe. Lá ele vai ter 100% do tempo livre para bolar como te perseguir. Aqui ele trabalha, ele estuda, ele namora, ele viaja, né? Lá ele vai ter o tempo todo para planejar. E olha, que quando planeja vem um grupinho para ajudar, nunca fica sozinho, né? Uma coisa mais intensa. E quando diz assim, para que não vos entregue ao juiz, o que seria isso, gente? Quem é o juiz? A minha consciência. Né? Vamos supor que ele desencarnou. A minha consciência vai ficar com, poxa, custava eu ter ajudado ele, custava eu ter deixado para lá, agora ele foi, e aquilo vai ficar, e aquilo vai ficar, e martelando, e a consciência. Para que o juiz, minha consciência, né, não entregue ao ministro da justiça. O que será que Jesus queria dizer? Não te entregue na lei de causa e efeito. Quando acontecer uma situação dessa, a gente tem que levar assim, tá? É a lei. Você fez assim com desdém, deixou, desprezou, falou mal, vai ter que fazer com amor. Será que esse que você desprezou, que não deu perdão, não poderá, numa próxima existência, vir como seu filho? Então, o perdão a gente tem que pensar muito. Não perdoou, ela não perdoou ele, não quero saber. Olha, vamos ver se fulano não vai perdoar. Manda como filha, manda como filho. Ai, que fofa, que linda, né? Quando faz chuquinha, brinca, faz tudo, pega no colo, dá beijinho. Às vezes é meio difícil, mas a gente vai tendo uma forma de perdoar e de amar essa criaturinha que Deus nos coloca no nosso colinho, né? E aí fala mais, e para que você não sejais metido em prisão, ou seja, colocado no corpo mesmo. Enquanto nós não pagarmos centil por centil, a gente não vai parar de reencarnar. A gente vai ter que ocupar. E como vão ser vão ocupar vários corpos, a reencarnação, e como vai ser essa reencarnação? Aonde? Com quem? De que forma? A gente não sabe. Então, reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho. É para a gente parar e pensar.
com muito carinho mesmo, né? Vocês sabem que normalmente a gente fala assim, o meu inimigo é ele, é o outro. Mas se nós formos pensar também em alguns detalhes, muitos dos nossos inimigos estão dentro de nós mesmos. É a nossa, né? O nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa ganância. E são situações que nós precisamos tirar para fora e trabalhar. Na casa espírita, com um terapeuta, precisamos buscar. Se não se reencarna com essas tendências, desencarna com elas e vai montar com elas. Então procura ajuda, deixa o orgulho de lado para que você possa melhorar. E para a gente ir já finalizando, só gostaria de contar uma história que eu acho que vocês já devem até ter ouvido. É a história de dois irmãos, de Plácido Domingo e de José Carreiras, tenores, né? Cantores, que a gente já conheceu, conhece, e eram muito amigos, mas devido a uma discussão política, se afastaram, brigaram, e aí onde um cantava, o outro não ia, e vice-versa, não queriam se ver. Até que passou muito tempo, José Carreiras teve a descoberta de um câncer, e aí ele teve que parar de cantar. Começou a fazer o tratamento, buscar ajuda, mas não estava tendo resultado. E o dinheiro acabou. Quando uma pessoa veio falar para ele, olha, existe uma fundação que ajuda pessoas no tratamento do câncer. Essa fundação se chama, né, Fundação Hermosa, lá na Espanha. Vá procurar que eu tenho certeza que você vai ser ajudado. Eu vou. E ele foi. E receberam ele. Ajudaram, trataram, financiaram, e ele conseguiu a cura. E ele ficou tão grato a essa fundação que ele quis participar. Eu quero participar, agora eu já consigo cantar, eu estou bem, eu quero ajudar mesmo a outras pessoas. Tá? E foi aí que ele ficou sabendo que quem criou essa fundação foi Plácido Domingo. Aquele que não falava mais, que não conversava mais. E Plácido Domingo, ele criou essa fundação por quê? Porque ele sabia que José Carreiras, ele não ia aceitar dinheiro dele para a busca da cura, do tratamento. Então ele criou essa fundação para que ele pudesse ir lá e conseguir o tratamento e a cura. Quando José Carreiras soube disso, ele tentou chegar até ele para poder pedir perdão, desculpas. E foi um dia que Plácido Domingos estava cantando numa praça, e ele então chegou lá, se ajoelhou aos pés dele e pediu perdão. E contou para todos o que tinha acontecido. E aí eles voltaram novamente a ser amigos. Então é a retribuição, né? Do mal com o bem. Que fique para nós esse exemplo, né? Que a gente acha tão difícil, tão desgastante, mas não é impossível não. Basta a gente já ter o coração com boa vontade e fazer uma oração para este irmão, que a gente considera às vezes um adversário. Uma boa noite a todos, fiquem com